Olha, não dá pra negar, né? O brasileiro é apaixonado por imóveis. Aquela história de quem casa quer casa tá no nosso DNA. Existe essa cultura, essa crença de que ter um tijolinho ali é o jeito mais seguro de construir patrimônio. Mas será que o jeito tradicional, aquele de comprar um imóvel físico, é o único caminho? Vamos investigar isso um pouco mais a fundo. Porque, vamos ser sinceros, ser proprietário de um imóvel vem com um pacote de preocupações. É IPTU, é condomínio, é reforma e a grande ansiedade. O inquilino vai pagar em dia? E se ele não pagar? E se ele detonar o apartamento, é uma dor de cabeça sem fim só para ver aquele aluguel pingar na conta todo mês. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. De um lado, você tem o imóvel físico, que custa caro e concentra todo o risco num lugar só. Do outro, surgem os fundos imobiliários, os FIIs. Eles meio que resolvem boa parte desses problemas. E o pulo do gato? Os dividendos, ou seja, os aluguéis que eles pagam, são isentos de imposto de renda. Isso já torna o investimento muito mais atrativo e acessível. E essa acessibilidade é incrível. Pensa só, com cerca de R$ 10, qualquer pessoa consegue comprar uma cota e virar sócio de um pedacinho de shoppings, prédios comerciais, galpões gigantes. Por causa disso, o mercado de FIIs explodiu. Hoje são milhões de investidores, a grande maioria, gente como a gente, pessoa física. Só que, claro, com tanta popularidade, também vem os erros de principiante. Ok, vamos direto ao ponto. A maior cilada, o erro número 1 que quase todo iniciante comete, é escolher o fundo imobiliário olhando só para uma lista dos que mais pagam dividendos. A pessoa vê aquele rendimento mensal, isento de imposto e os olhos brilham, mas ao focar só nessa métrica, ela acaba caindo numa armadilha bem perigosa. E a métrica da vez é o famoso Dividend Yield. A conta é bem simples. Você pega tudo que o fundo distribuiu nos últimos 12 meses e divide pelo preço da cota hoje. O resultado é uma porcentagem, e para muita gente parece que é a única coisa que importa. Mas é aí que mora o perigo. Agora, presta atenção nessa matemática, porque é aqui que a gente desmonta a armadilha. Imagina um fundo com a cota R$ 100, que pagou R$ 10 de dividendo no último ano. Isso dá um yield de 10%, certo? Agora digamos que a cota desse fundo despenca para R$ 50. A conta do yield prega os mesmos R$ 10 pagos no passado e divide pelo novo preço. O resultado? Um yield de 20%. Uau, parece um negócio da China, né? Mas a pergunta de $1 milhão é por que a cota caiu pela metade? Provavelmente porque o fundo está com um problemão, tipo inquilino importante que saiu ou parou de pagar. E isso nos leva direto para a sabedoria popular. Aquele ditado que a nossa avó já dizia: um rendimento muito, mas muito alto, geralmente não é uma oportunidade de ouro. É um sinal de alerta piscando em neon. Comprar achando que está fazendo um grande negócio pode, na verdade, significar colocar um ativo super problemático na carteira. E o dividendo futuro? Esse provavelmente vai cair. Então, se não é para olhar só o dividendo, qual é a saída? A resposta está em duas palavras: diversificação e análise. Não dá para tomar uma decisão com base em um único número. Uma carteira de FIIs que aguenta o tranco é construída olhando para diferentes segmentos do mercado e, principalmente, entendendo o que analisar em cada um deles. Vamos começar com os fundos de papel. O nome é bom porque eles não investem no tijolo em si, mas em títulos de dívida do setor imobiliário, como os CRIs e as LCIs. Na prática, é como se eles fossem o banco do mercado imobiliário, emprestando dinheiro. Eles se parecem com um investimento de renda fixa, mas com a grande vantagem de ter rendimentos mensais e isentos de imposto. Aqui, a gente não olha a localização do imóvel, mas sim a qualidade da dívida. O fundo é high grade, com devedores mais seguros, ou é high yield, que na verdade significa high risk, mais arriscado? Outro ponto é a diversificação. O fundo empresta para um monte de gente ou está concentrado em poucos devedores? E por fim, os indexadores. É fundamental saber se a carteira está ligada à inflação, o IPCA, ou à taxa de juros, o CDI. Isso muda tudo dependendo do cenário econômico do país. Agora sim, vamos falar de tijolo de verdade. Começando pelos fundos de logística. Pensa na espinha dorsal do e-commerce. Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza. Todas essas empresas precisam de galpões e centros de distribuição gigantescos. E são esses fundos que são os donos desses imóveis. Para qualquer fundo de tijolo, o mantra é um só: localização, localização e localização. Galpões perto dos grandes centros valem ouro. Depois, quem é o inquilino? Ter um contrato com o Mercado Livre é uma coisa, ter com uma empresa que está cambaleando é outra, né? E claro, tem que olhar a vacância, ou seja, o espaço vazio e a duração dos contratos. Contratos longos dão muito mais previsibilidade.
Seguindo no tijolo, temos um clássico, os fundos de shopping. Vários dos maiores e mais conhecidos fundos da nossa bolsa são donos de participações naqueles shoppings que a gente passeia no fim de semana. A receita deles vem do aluguel das lojas e também do estacionamento. E adivinha? Localização de novo. O shopping fica numa área com gente de alta renda, o mix de lojas é bom, tem aquelas lojas âncora que atraem todo mundo. A gente busca uma taxa de ocupação bem alta, acima de 95%. E também olhamos indicadores de performance, como vendas por metro quadrado e o tal do NOI, que é basicamente o lucro operacional do shopping, um ótimo termômetro da saúde do negócio. Outro setor super importante é o de lajes corporativas. Basicamente, são os fundos que investem em andares ou até prédios inteiros de escritórios, geralmente naquelas regiões que são o coração financeiro das grandes cidades. E aqui, a localização é, bem, você já sabe, um escritório na Faria Lima, em São Paulo, não se compara com um numa área mais afastada. É importante olhar não só a vacância do prédio do fundo, mas da região inteira. Se todos os vizinhos estão vazios, isso joga o preço do aluguel para baixo. Também é bom ficar de olho na tendência do preço por metro quadrado. Chegamos num setor bem legal, o de renda urbana. São os fundos donos dos imóveis do nosso dia a dia. Sabe aquela agência bancária na esquina? O supermercado? A faculdade? A farmácia? Então, muitos deles pertencem a um fundo imobiliário. Aqui o mais importante é o ponto. Tem que ter um fluxo gigante de pessoas. Mas não é só isso. É preciso pensar no futuro do negócio do inquilino. Por exemplo, será que ter uma carteira cheia de agências bancárias é uma boa ideia com o Pix e os bancos digitais bombando? É uma análise que vai além do imóvel. Por fim, uma categoria um pouco diferente, os fundos de fundos, ou FOFs. O nome já entrega tudo, né? Eles não compram os imóveis diretamente. Em vez disso, eles compram cotas de todos esses outros tipos de fundos que a gente acabou de ver. A crítica clássica aos FOFs é a tal da taxa sobre taxa, já que você paga a taxa do FOF e também as taxas dos fundos que ele investe. Mas, por outro lado, eles podem oferecer um desconto sobre desconto, comprando cotas de outros fundos que já estão baratos. A métrica mais importante aqui é o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Um P/VP abaixo de 1 pode ser um sinal de que o fundo está sendo negociado com o desconto. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Mas como a gente organiza tudo isso numa carteira de verdade? Como junta todas essas peças do quebra-cabeça? Vamos dar uma olhada num exemplo hipotético de como essa estrutura poderia funcionar na prática. Uma estrutura possível seria algo parecido com isso. Uns 30% em fundos de papel, de preferência os mais seguros, os high grade, para dar uma estabilidade. Os outros 70% a gente divide no tijolo. 20% em shoppings de qualidade, 20% em logística bem localizada, 10% em escritórios de primeira linha, 10% em renda urbana e talvez uns 10% em FOFs para capturar algumas oportunidades. Mas atenção, e esse ponto é fundamental. Isso é só um exemplo para ilustrar a ideia. Não é de jeito nenhum a recomendação de investimento, ok? A carteira ideal vai depender dos objetivos de cada pessoa, do momento de vida, da tolerância ao risco e, claro, do cenário econômico. O dever de casa de estudar e montar a melhor carteira para o seu caso é insubstituível. Isso tudo nos leva à reflexão final. Agora que a armadilha do dividendo alto ficou clara e que vimos esse universo de setores diferentes para explorar, a pergunta muda. A questão deixa de ser qual fundo paga mais e passa a ser quais indicadores fazem mais sentido para a minha estratégia. Como combinar tudo isso de uma forma inteligente para atingir meus próprios objetivos. A análise, como vimos, vai muito, mas muito além de um único número.